Abra comigo a tua Bíblia no Salmo 92. Salmo 92. Achou? Amém? Você que está em casa, abra conosco também a sua Bíblia no Salmo 92. Que salmo precioso. Diz assim: é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Ao som de instrumentos de 10 cordas, da harpa e da melodia da lira. Tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. Canto de alegria por causa das tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Só o ignorante não sabe, só o tolo não entende. Embora os perversos brotem como a grama e floresçam os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, serás eternamente exaltado. Teus inimigos, Senhor, perecerão, todos os que praticam o mal serão dispersados. Tu, porém, me tornastes forte como boi selvagem, e me ungistes com o óleo da melhor qualidade. Meus olhos viram a queda dos meus inimigos, e meus ouvidos ouviram a derrota dos meus perversos adversários. Verso 12: os justos, porém, florescerão como palmeiras, e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios do nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos e continuarão verdejantes e cheios de vida. E anunciarão: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Verso 12 diz: os justos, porém, florescerão, crescerão, pois estão plantados na casa do Senhor, e continuarão verdejantes até o último dia, até na velhice. Amém? Que essa seja a palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Esse salmo ele começa dizendo: é bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Hoje pela manhã proclamamos o amor de Deus, e agora à noite nós vamos proclamar o quê? Leia aí, 92 verso 2. É bom proclamar de manhã o teu amor leal, e durante a noite o quê? A tua fidelidade. Pela manhã nós já cantamos do amor leal de Deus, e agora à noite nós vamos cantar da fidelidade dEle, e nós vamos declarar para Ele: muito obrigada, agradecer toda a ação de Deus na nossa vida. E eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por mais um culto. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por esses irmãos que estão conosco aqui presencialmente e os que estão conosco online, Senhor. Obrigada.
Obrigada, Senhor, porque o culto, ele está além das paredes desta igreja. Ele vai em lugares distantes e o Teu Espírito está lá. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco também. E nós queremos dizer, Pai, recebe o nosso louvor nessa noite. Que suba como um aroma agradável a Tua presença. E que nós possamos nos lembrar, Senhor, sempre que o Senhor é o centro de todas as coisas. O Senhor é o centro de tudo que há. Mas também precisa ser o centro da nossa vida e o centro da Tua igreja. Por isso queremos começar este culto, Senhor, declarando essa grande verdade. Jesus, que o Senhor seja o centro na nossa vida todos os dias. Que o lugar principal seja o Teu. Para a Tua honra, para a Tua glória, nós oramos, cantamos, tocamos e nos alegramos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos declarar essa verdade. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Mais uma vez. Jesus é o centro de tudo que há. De tudo, de todas as coisas. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa. De todo o meu ser. Diga isso. Diga essa verdade. Jesus é o centro de todo o meu ser. De todo o meu ser. Meu início, meio e fim. Que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa. Eu vou me encontrar com Jesus. Com Jesus. Você pode dizer esse nome. Que em meu
Diga isso. Seja o centro da minha casa, o centro da minha família, o centro do meu casamento. Que em todas as coisas, todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim. O início e o fim. Desde a eternidade. Desde a eternidade tudo é sobre Jesus. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus é um nome tão lindo, um nome glorioso. Aquele que nos comprou, aquele que venceu a morte, aquele que acalma a tempestade, aquele que ouve a minha e a sua oração, aquele que muda a nossa história. Quantos tiveram a história mudada por Jesus aqui? Levanta a tua mão. Ele ainda está fazendo, a obra ainda está acontecendo, não terminou tudo, muita história ainda vai mudar, amém? Muita coisa Deus ainda vai fazer, mas tudo que eu preciso me lembrar é que sobre mim há um nome poderoso, maravilhoso. De quem? De quem? De Jesus. Vamos declarar esse hino tão lindo. Aleluia. Não é assim que Ele faz. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel. Tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva o pecador ao céu. Traz vitória, traz vitória. Em teu nome, os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Aleluia. Nome tão lindo. Nome tão lindo. Nome de Cristo. Nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra
saber aqui quantos estão vivendo uma luta. Você precisa de uma intervenção de Deus. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Eu preciso de uma intervenção. Eu preciso que o Senhor se manifeste. Eu preciso que o Senhor acalme o mar. Eu preciso que Ele acalme a tempestade. Eu preciso da ação sobrenatural. Então nós vamos orar, irmãos. Podemos levantar as nossas mãos. Quando eu levanto as minhas mãos, eu estou falando para Ele: eu estou rendido diante de Ti. Eu não tenho forças, mas o Senhor tem. Eu não tenho capacidade de fazer isso, mas o Senhor tem. Senhor, olha para essas mãos levantadas. A Tua igreja rendida diante do Senhor nessa noite. Pai, nós não temos força, mas o Senhor tem. O Teu nome, Senhor, Teu nome é precioso, o Teu nome é poderoso. Acalma o mar, Senhor. Faz essa tempestade cessar. Traz o milagre, traz a cura, Senhor. Restaura a alma. Dá forças para caminhar, Senhor. Muda a história. Muda a história. Pai, nós colocamos diante do Senhor como igreja os pedidos que estão sendo colocados individualmente. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E nós pedimos: Senhor, traz o Teu milagre. Nós terminamos de cantar, Senhor, essa música que diz que o Teu nome leva o pecador ao céu, mas o Teu nome também traz do céu a vitória. E nós pedimos: traz vitória sobre o Teu povo, traz vitória. Traz vitória, traz vitória sobre o cansado. Renova a força daquele que está desanimado, aqueles que estão entristecidos. Abre portas de emprego, Senhor. Que não haja um desempregado no nosso meio, meu Senhor. Mas que o Senhor se manifeste de forma poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podemos dizer essa parte aqui: em Teu nome. Em Teu nome os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder para o quê? Tem poder para o quê? Para mudar a minha história. Aleluia. Podemos cantar? Em Teu nome os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder para mudar minha história. A última vez. Em Teu nome os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder para mudar minha história. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, a esse nome tão lindo, esse nome poderoso. Aleluia. Pode se assentar. Graça e paz, querida igreja. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui debaixo deste nome, da autoridade do nome de Jesus. Nós não entramos aqui neste lugar no nome de nenhuma autoridade política, nenhuma autoridade militar. Não tivemos a necessidade de ter liminar do STF para poder entrar aqui. Trouxemos nós e a nossa casa para adorar o Senhor em nome de quem? Em nome de Jesus. Que toda essa dificuldade, toda essa confusão nesse tempo difícil do nosso país não interfira no nosso relacionamento com Deus e principalmente na nossa confiança de que o Senhor é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Nome acima de todo nome é o nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Se você nos visita nesta noite, receba o nosso abraço fraternal. Seja bem, nós não podemos te dar aquele abraço gostoso que é uma característica da igreja da PIB de Valença. Você sinta-se abraçado, você e sua família, se você está conosco hoje pela primeira vez, nos visitando, que a boa mão do Senhor seja com você, seja com a sua família, e você também que nos assiste através do nosso canal, o nosso abraço
gostoso. Gostaríamos de estar aí junto com você na sua casa, levando a nossa oração, o nosso afeto a todos aqueles que nos acompanham. É óbvio que se nós tivéssemos as pessoas que nos assistem em casa, mais os irmãos que estão aqui, não teríamos lugar para tantas pessoas. Então a gente consegue ter aqui uma quantidade muito significativa de pessoas e mais vários outros irmãos, algumas centenas de outros irmãos que nos acompanham no nosso canal. Nós glorificamos a Deus por isso, que a bênção do Senhor alcance cada uma dessas famílias individualmente. Vamos, neste momento, consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler esse texto de Provérbios, capítulo 9, onde fala a respeito da alegria que temos de honrar ao Senhor com as coisas que Ele tem colocado nas nossas mãos. E Provérbios, capítulo 9, verso... Agora até eu fiquei na dúvida se é o capítulo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Deu apagão aqui no pastor, eu esqueci a referência, você lembra? Capítulo 3 de Provérbios 6. Ela também deu apagão na minha esposa. Misericórdia. Versículo 10. Não. Provérbios 6, verso 9 e 10. Pelo menos a gente lembra o texto, né? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É uma promessa, uma forma de nós honrarmos ao Senhor com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E nós teremos o privilégio de fazer isso neste momento. Você pode estar aqui à sua direita, nós temos um gasofilácio, aqui também à sua esquerda, ordeiramente, sem aglomerações, né? Eu sei que nesse momento em que nós consagramos, vamos encontrando um irmão ou outro, daquela vontade de abraçar, ainda não temos essa possibilidade, e que a boa mão do Senhor continue nos sustentando, nos fortalecendo. Você que está aí em casa também pode contribuir. Caso o seu coração está sendo abençoado através aqui da PIB de Valença, nós convidamos a você a nos ajudar a fazer parte do que Deus tem realizado através desta igreja, e que o Senhor faça transbordar os teus celeiros e abençoar ricamente a sua vida profissional. Para o Senhor com as nossas vidas e com os nossos bens. A não ser
mão sustenta o céu. Tua mão sustenta e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Todos juntos, mais uma vez. Jesus, Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Teu amor me guiará até o fim. Teu amor sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará. Até quando? Até o fim. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos a Deus pelo sustento que o Senhor tem nos dado a nós, a nossa casa. Tenho certeza que cada família aqui representada tem sido alcançada pela Tua fidelidade, pelo Teu favor, ó Deus, nos guardando durante esse período tão difícil da nossa história, essa pandemia tão resistente. O Senhor tem nos guardado debaixo das Tuas asas poderosas, querido Deus, querido Senhor. Obrigado, Pai, pelas vitórias. Oramos pedindo a graça, o consolo do Senhor sobre aqueles irmãos, famílias queridas que perderam seus entes queridos durante esse tempo difícil. Pedimos a Deus que as Tuas mãos continuem trazendo consolo sobre cada um deles e que haja esperança de um reencontro nos céus, momento em que nos encontraremos com aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Não teremos mais as dores no corpo, as enfermidades não acontecerão mais, viveremos eternamente na Tua presença, Senhor. Aleluia, que isso não saia da nossa mente e traga consolo ao nosso coração. Que a Tua mão seja sobre cada uma das famílias desta igreja, sustentando. Repreende, ó Deus, toda dívida, toda tentativa do inimigo de estar tocando nos recursos dos Teus servos. Nós oramos como igreja e declaramos não, em nome de Jesus. A nossa vida está consagrada ao Senhor. Como mencionamos a Tua palavra, Provérbios 3, 9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda, que se encherão os teus celeiros e será cheio de vinho os teus lagares. Promessa do Senhor que tem se cumprido nos tempos difíceis e nos tempos de bonança, nos tempos, ó Deus, de escassez e também nos tempos de abundância. Que o Senhor continue sendo honrado por cada uma dessas famílias que tem cooperado para a expansão da obra da Tua igreja, tem ajudado na manutenção deste lugar, Senhor, das obras que são realizadas através da PIB, daquilo que o Senhor tem feito também ali no CAD de uma forma tão extraordinária, tocando na vida de crianças e adolescentes. Continua abençoando cada um dos Teus filhos, ó Pai, que não faltem recursos, que não faltem, ó Deus, os desejos do coração na mesa de cada um dos Teus servos. O Senhor nos diz, deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que haja prosperidade na casa de cada um dos Teus filhos, haja saúde, e que esta retomada, Senhor, aconteça na vida de cada um dos Teus filhos. Traz de volta as coisas que foram perdidas, os recursos que foram perdidos. O Senhor é o Deus da restituição. Que esta graça se manifeste sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar. Amém. Confiamos no Senhor nosso Deus, nesse tempo em que Ele tem nos sustentado. Nós estamos neste mês de agosto falando sobre libertos pela verdade. É o tema das mensagens deste mês de agosto. Essa é a nossa terceira mensagem sobre este tema.
E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma segunda parte do que hoje pela manhã eu pude estar compartilhando com os irmãos. Nós estamos estudando aos domingos pela manhã, no nosso estudo bíblico, a vida de Moisés, esse incrível personagem bíblico. Se você acompanha apenas os nossos cultos à noite, você pode acessar também o nosso canal lá no YouTube, ver os estudos. Tem sido realmente bastante impactante aprender como Deus se revelou de uma forma tão extraordinária a este homem chamado Moisés. E em cima desse tema, libertos pela verdade, eu gostaria de utilizar algumas etapas da vida de Moisés para que a gente consiga cumprir este papel que Deus tem dado a cada um de nós. Hoje pela manhã eu compartilhava com os meus irmãos a respeito das promessas de Deus e do cenário difícil que nós estamos vivendo como família evangélica, como igreja brasileira, em que nós temos um grande número de pessoas desviadas. Algumas desviadas da fé, outras apenas não fazem parte de nenhuma igreja, são os chamados desigrejados. Aquelas pessoas que perderam a confiança de estar num lugar, cultuando, servindo a Deus. Esse cenário tem sido bastante triste, porque ele tem aumentado. Saiu uma estatística essa semana da CEPAL, uma organização que trabalha com igrejas, com fortalecimento de igrejas e liderança, e esses números estão aumentando assustadoramente. Agora, na pandemia, muitas pessoas se acostumaram a ficar em casa, assistindo os cultos pela internet, e não tem nenhuma expectativa de voltar para a igreja, como você está fazendo aqui nesta noite. Olha, vou ficar aqui de casa mesmo, eu não quero me envolver, é menos problemático eu ficar assistindo aqui de casa do que me envolver nas atividades da igreja. Então esse cenário é um cenário diferente daquele que Deus planejou para nós. Nós somos o povo de Deus, nós somos a família dos céus. Deus nos abençoou com uma família, nós estamos dirigindo os nossos filhos para que sirvam o Senhor, os nossos netos para que sirvam o Senhor. Então esse cenário que nós estamos vivendo, me parece aquele cenário egípcio, onde Deus tinha um povo, que era o seu povo, mas estava no lugar errado, no lugar que não era o lugar que Deus havia planejado para eles. E nós, ao longo desse mês de agosto, tanto à noite como pela manhã, temos falado a respeito das estratégias do inimigo, de segurar o povo no Egito, de reter esse povo no Egito, esse povo que pertence ao Senhor, é o povo de Deus. E eu gostaria que você fosse comigo a Deuteronômio, no capítulo 34. Eu tenho compartilhado com os irmãos pela manhã que é um grande desafio para nós estudarmos a vida de Moisés em função da quantidade de livros que nós temos, 4, contando a história de Moisés, e livros longos, com 34, com 32 capítulos. Mas eu gostaria que você lesse comigo aqui o capítulo 34 de Deuteronômio, a partir do versículo de número 10, e sobre o tema Libertos pela Verdade. Vamos estudar mais um pouquinho a respeito da história deste homem incrível chamado Moisés. Então, Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo de número 10. Todos acharam? Minha tradução é a Nova Almeida Atualizada, diz assim: Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Eu vou ler mais uma vez. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E mais uma vez um nunca, né? Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou
à vista de todo o Israel. Vamos orar mais uma vez, por favor? Feche os teus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós te agradecemos, nosso Deus, por esta noite, pela alegria deste ajuntamento. Obrigado por ter nos guardado até este momento. Nós não sabíamos, às vezes passou pelo nosso coração que a gente nunca mais ia conseguir estar juntos, adorando ao Senhor. Obrigado por nos guardar, obrigado pelas vacinas, obrigado por nos proteger, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome pelo Teu cuidado para conosco, para com a nossa casa, com a nossa família. Pedimos que o Senhor continue nos protegendo, diante dessas novas variantes que estão surgindo, diante, ó Deus, desse cenário. Nós sabemos que nós estamos nos últimos dias, que as coisas não serão fáceis, que os avisos de guerra, de calamidades, tem misericórdia do que aconteceu no Haiti, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo que está ali no Haiti, crentes em Cristo Jesus, igrejas destruídas, pessoas passando por tanta dificuldade, terremoto, chuva. Misericórdia, Senhor, alcança o povo no Haiti. Da mesma forma como nós oramos pelo Afeganistão, diante deste avanço, Pai, desse movimento islâmico ali, onde muitas pessoas estão sendo massacradas, ó Deus, e nós não temos notícias exatas do que está acontecendo lá, principalmente com a Tua igreja, porque sabemos que há um povo ali no Afeganistão, que foi alcançado, que o Senhor salvou. Jesus em sonho apareceu a muitos afegãos, revelando a sua salvação. Sustenta, Senhor, a cada uma daquelas famílias. Tem misericórdia, ó Deus. O que vai acontecer com o mundo nesses últimos dias? Nós não temos expectativas boas, mas sabemos que o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger. Obrigado pelo Brasil, por um país livre de terremotos, de catástrofes naturais. Talvez as maiores mazelas do nosso país seja a frieza espiritual, a corrupção, a polarização. Sara a nossa nação, Senhor, uma nação com um potencial tão incrível para ser luzeiro no mundo, e que esse cuidado do Senhor para conosco seja alvo da nossa gratidão todos os dias, quando nós nos sentarmos à mesa para tomarmos o café da manhã. Louvado seja o nome do Senhor. O alimento que tem na nossa mesa, louvado seja o nome do Senhor. Que haja gratidão no coração do Teu povo, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra neste momento mais uma vez. Nós Te agradecemos por esse grande privilégio, que isso não nos seja tirado, que nós possamos permanecer firmes na Tua presença. Nossa oração como igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Falamos várias vezes nesse mês de outubro, ou melhor, de agosto, a respeito do texto de João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós acabamos de ler aqui 3 versículos incríveis, 3 versículos que falam da manifestação poderosa de Deus sobre a vida de Moisés, e é interessante o termo nunca. Nunca, verso 10, se levantou em Israel um profeta como Moisés. Verso 11, nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que Moisés fez. E no versículo 12, nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Deus, quando salvou aquele menininho, naquele cesto que foi colocado por Joquebede, no rio Nilo, porque havia uma ordem de Faraó para que todos os meninos fossem mortos, ele tinha isso em mente. O plano de Deus para Moisés sempre foi usá-lo para a glória do seu santo nome. Usar Moisés como instrumento de libertação na vida do seu povo. Usar Moisés como alguém incrível, usado por Deus. Eu tenho falado, principalmente na classe de casais, nós estamos estudando os personagens bíblicos, e Moisés, no Velho Testamento, é o primeiro personagem que Deus usa de forma poderosa. Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Isaac e a Jacó, mas não usou a vida destes homens com sinais, prodígios e maravilhas, como usou Moisés. Nem José, que teve sonhos inspirados,
sonhos incríveis, estratégias incríveis da parte de Deus, foi usado por Deus de uma forma tão extraordinária como Moisés. Moisés aponta para Cristo. Na verdade, Cristo é o centro de tudo que há, como acabamos de cantar. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Então nós estamos assistindo, lendo o livro do Êxodo, aprendendo com Moisés, que o Senhor providenciou um libertador que fosse usado por Deus de uma forma extraordinária como ele foi. No entanto, nós que estamos acompanhando a história de Moisés a partir de Êxodo, e não aqui em Deuteronômio, na verdade nós estamos fazendo um spoiler, né, contando o final do filme aqui hoje, para que você entenda que existem alguns fatores, existem algumas coisas que eu e você precisamos tratar nos nossos corações para que a vontade de Deus se manifeste. Nós, às vezes, somos roubados por coisas pequenas, às vezes são por coisas grandes, mas às vezes por coisas pequenas. Uma rápida decepção, alguém falou alguma coisa para a gente, que aquilo nos entristeceu de tal maneira, e a gente às vezes desiste daquilo que Deus colocou no nosso coração, daquilo que muitos de nós recebemos palavras da parte de Deus, dizendo assim, olha, este menino será assim, essa mulher vai ser assim, assim, olha, prestem atenção, tomem atenção com a vida deste menino, porque Deus vai usar poderosamente. É óbvio que eu e você já descredibilizamos quando alguém chega para a gente assim, e como se estivesse contando uma novidade, e dissesse assim, olha, eu vejo que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Aí nós falamos, sim, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Olha, Rosana, Deus falou comigo aqui agora, e Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Aí Rosana pode dizer, amém. Mas o senhor pode me dizer o que é? Já recebeu palavras assim, olha, vejo Deus te usando poderosamente. Sim, onde? É em Valença. Pergunte aí para o senhor se é aqui em Valença. Se é na PIB de Valença. Olha, Deus vai fazer coisas incríveis através da sua vida. Será que é na minha família? Deus vai me usar para resgatar os meus parentes que ainda não são cristãos? Nesse próximo acontecimento da família, que a família se reunir, Deus vai manifestar a sua graça e muitos dos meus familiares vão se converter a Jesus Cristo? Então nós, às vezes, recebemos palavras soltas, palavras que às vezes nós vamos falando assim, sim, tá bom, amém, assim seja, mas nós não acreditamos mais. E nós percebemos que foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Moisés, ele é tirado do rio Nilo, por isso o seu nome, né? Moisés, tirado das águas, criado pela filha de Faraó, criado num palácio real, um homem que foi tratado com toda a ciência egípcia, que era o país mais poderoso, a nação mais importante da época, a potência da época, e nós vamos percebendo que ele vai entendendo que, por ser hebreu, filho de uma mulher egípcia, por estar na realeza, por fazer parte da liderança daquele país, por ser um príncipe do Egito, ele começa a entender que Deus tem um propósito em sua vida. E se você for comigo, volte por favor a Êxodo, capítulo 2. Êxodo capítulo 2 nos fala o seguinte, a partir do verso 14 do capítulo 2 diz que um homem, Moisés entende então o seu propósito, Moisés entende que o Senhor o preparou, ele está com 40 anos, no vigor da sua idade. Quem tem 40 anos aqui? Você está no vigor da sua idade, viu? É uma idade boa. Eu preciso te dizer que depois dos 40, a coisa não fica tão fácil. A pressão começa a subir, colesterol está repreendido, né? Em nome de Jesus seremos saudáveis, amém? Mas esse negócio de depois dos 40 é sério, viu? Eu imaginava que era falácia, que era folclore. Então Moisés está nos seus 40 anos, no seu pleno vigor, mas acontece uma experiência com ele que está narrada em Êxodo capítulo 2, verso 14. Um homem chega para Moisés e diz assim, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? E a palavra de Deus diz aqui, Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado, verso 15 deste caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian.
Então, a grande intenção de Moisés, na sua capacidade física, em pleno vigor, é agora, Deus vai me usar como instrumento, Deus será benigno para comigo e vai me usar para libertar os meus irmãos, o povo de Israel, das mãos dos egípcios. Porque eu tenho dupla cidadania. Sim, sou filho da filha de Faraó, fui criado, sei falar egipciês, né, ou egípcio, entendo bem da língua, conheço a ciência, conheço a cultura, mas o meu coração é hebreu. Eu sou descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus vai me usar para libertar o meu povo das mãos dos egípcios. Essa é a expectativa de Moisés com 40 anos. Mas depois desta palavra, deste homem, a palavra de Deus diz que Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. E ele foge. Uma palavra. Um homem que foi tirado das águas milagrosamente. Um homem que foi criado com todo o conforto do Egito. Um homem que provavelmente recebeu treinamento de guerra, porque como vimos pela manhã no capítulo 7 de Atos, quando Estevão narra a história de Moisés, ele diz assim, ele foi criado em toda a ciência egípcia e era poderoso em obras, em palavras e obras. Era um cara bom, era um cara capacitado, um cara que tinha um potencial incrível. Mas através de uma palavra, ele acaba ficando com medo e fugindo do seu propósito. Nós acabamos de ler Deuteronômio capítulo 34, versos 10, 11 e 14. Nunca houve sobre a face da terra um homem com quem o Senhor tivesse falado face a face. Nunca houve um homem que tenha feito tantos sinais e prodígios como Moisés. Nunca houve um homem com tanto poder como Moisés. No entanto, houve um período da vida dele que ele foi quase apagado. Houve um período da vida dele que por causa de uma palavra maligna, uma seta, uma palavra que o feriu no seu mais íntimo, fez com que ele tivesse medo e fugisse. É óbvio, meus irmãos, que Moisés, apesar de todos esses aspectos do seu currículo, depois da sua morte, aqui descritos em Deuteronômio capítulo 34, ele era como eu e você, estava sujeito às mentiras, estava sujeito aos ataques, estava sujeito à sua natureza pecaminosa, porque o pecado, ele nos deforma, o pecado nos incapacita. O grupo de louvor está fazendo o discipulado em cima do livro de John Bevere, Kryptonita. É um livro incrível, eu gostaria de sugerir a você, se você quiser ler um bom livro, leia a Kryptonita do John Bevere. Eles estão estudando o ministério de louvor, por quê? O que é a Kryptonita, para quem conhece a história do super-homem? Era aquilo que deixava o super-homem fraco. O super-homem perdia o seu poder diante daquele meteorito, né, diante daquela matéria chamada Kryptonita, ele ficava fraco. A sua capacidade, os seus poderes enfraqueciam diante da Kryptonita. E o que é a Kryptonita para a igreja? O que é a Kryptonita para mim e para você? O pecado. O pecado nos enfraquece, o pecado ele acaba nos levando a uma condição diferente daquela que Deus havia planejado para nós. E nós sabemos que em Cristo Jesus, eu e você fomos livres da escravidão do pecado. Nós somos libertos. Mas isso não quer dizer que nós somos libertos completamente, de uma hora para outra, como que num passe de mágica. Essa libertação ela vai acontecendo através de um processo que se desenvolve no nosso relacionamento com Deus. Não existem libertações instantâneas. Não existe libertação de varinha de condão. Isso é mentira, isso é fábula. Olha, 3 dias e você será liberto. Culto de libertação, você vai participar desse culto e você será liberto completamente. Isso não existe. Isso é falácia. Olhe para as Escrituras e você vai perceber que nós somos libertos quando vamos conhecendo a verdade. E quem é a verdade? O caminho e a vida, Jesus. Eu sou a verdade.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é óbvio que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais libertos nós somos. Libertos do quê? Dos medos, dos ataques, das estratégias malignas. Nós vamos sendo libertos. O Senhor vai nos mostrando onde está o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, a partir do momento que nós vamos tendo esse relacionamento com Deus. Então, uma palavra pode destruir um grande futuro. Uma palavra pode acabar com a vida de um grande profeta. Uma palavra pode destruir um homem que será usado poderosamente, um homem e uma mulher que será poderosamente usado por Deus. Tomem cuidado com as palavras, principalmente com as palavras malditas. Porque elas têm o objetivo de ferir uma área importante do seu coração para te paralisar. Nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso e Ele é onisciente, é um atributo apenas de Deus. O inimigo, Satanás, não é onisciente, mas ele é um ser milenar, ele é esperto, ele é astuto. Então é mais ou menos assim, Deus está preparando o nosso destino, Ele está preparando ali o nosso nascimento, Ele vai abençoar o relacionamento dos nossos pais, e naquele relacionamento o óvulo vai ser fecundado pela semente masculina, e ali a palavra de Deus diz que a vida, e a vida vem de Deus. Deus é o Senhor da vida. E a partir daquela vida, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito, e Ele quer se revelar àquela vida. Essa é a vontade de Deus, se revelar ao homem. Hoje, o Senhor se revela através de Jesus Cristo. No passado se revelava através das suas manifestações, através da sua palavra, através dos profetas, através de sinais. Mas me parece que quando há esse movimento nos céus em que Deus está trabalhando sobre uma vida, alguém lá nas trevas vê e fala: olha, precisamos tomar cuidado porque Deus está se movendo sobre essa família, Deus está abençoando esse casal, vai vir alguém aí que vai dar trabalho para a gente. Precisamos fazer alguma coisa. E usa pessoas, palavras, situações para ferir o coração de tal maneira que um grande profeta, que um homem, uma pessoa que será usada por Deus para realizar grandes e poderosas obras, seja ferido ao ponto de esse projeto ser falido. Eu tenho tido a oportunidade de ir ao cemitério de Valença mais vezes do que eu gostaria. E é muito triste porque você, quando entra no cemitério, a imagem que me vem na cabeça, principalmente quando são pessoas mais jovens, eu fico pensando assim: quantas coisas morreram junto com esta pessoa? Quantos projetos, quantas vacinas, quantos métodos, quantos processos morreram junto com pessoas inteligentes, pessoas capazes, mas que não tiveram condição de executar aquilo que deveriam executar, porque morreram e não conseguiram executar o seu propósito nesta vida. Não conseguiram cumprir, não conseguiram chegar lá, fazer a vontade de Deus. E aí vem aquela questão teológica difícil, que nós não vamos debater nessa noite. Se era propósito de Deus, por que morreu? É a vontade soberana de Deus? Se Deus Ele predestinou alguém para algo, por que não aconteceu? E aí vem aquela questão do livre-arbítrio. E aí aquela guerra eterna na história da igreja entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio, a predestinação e o livre-arbítrio. E nós não vamos falar disso nessa noite. Porque não tem resposta. A gente não chegou a esse entendimento. Pessoas muito mais inteligentes, muito mais teologicamente preparadas do que eu, discutiram isso a vida toda e não chegaram em lugar nenhum. Cabe a nós olhar para as Escrituras e dizer assim: por que não aconteceu? Na maior parte das vezes, a falha foi humana. Ou melhor, todas as vezes, a falha foi humana. Faltou o elemento humano. E aqui, nessa história de Moisés, nós vamos percebendo isso. Capítulo número 2, verso 14, diz que, através dessa palavra, Moisés ele acaba fugindo. Vire uma página da sua Bíblia e vá ao capítulo 4. Porque agora você encontra este homem que foi fragilizado por aquela palavra. Deus
se encontra com ele no capítulo 3, através da sarça ardente. Você conhece bem esse texto, por isso que eu vou pulá-lo. Deus chama Moisés pelo nome e fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu vou me revelar a você, Moisés, como eu não me revelei a ninguém. Eu me revelei a eles como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas a você, Moisés, eu vou me revelar como Senhor, Yahvé. E no capítulo 4, verso 1, diz assim: Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Senhor, eu não tenho expectativa de que vão acreditar que o Senhor me chamou para esta tarefa, porque eu não acredito nisso. Meu coração está fragilizado. Eu vou chegar para eles e vou dizer assim: olha, eu estava pastando, ou melhor, cuidando das ovelhas do meu sogro, e de repente uma planta começou a queimar e a planta não se consumia. Eu cheguei perto, Deus falou comigo que vai me usar para tirar vocês aqui da terra do Egito, como eu pensei em fazer há 40 anos atrás. Então, na cabeça de Moisés, ele chega para o Senhor e fala assim: Senhor, eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, porque eu estou descredibilizado. Eu não acredito que eu possa realizar uma tarefa como essa. Verso de número 10 diz assim: então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado e nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e de língua. Deus, eu tenho um defeito que me impede de fazer isso que o Senhor falou que vai fazer através da minha vida. Eu compartilhei com vocês já algumas vezes, nós temos compartilhado, eu e Eliana, um pouco da nossa vida. A Eliana se tornou uma mulher infinitamente melhor quando ela perdeu um pedaço da perna. Eu acho que Deus tirou 8 centímetros da ruindade de Eliana, e era só 8 centímetros, você sabe que ela tem quase 1,80 m. Então, quando Deus tirou aqueles 8 centímetros, tinha tanta ruindade ali, que ela se transformou numa mulher melhor, mais quebrantada, mais temente a Deus. Todos nós ficamos melhores depois da experiência da saúde da Eliana. Nós saímos outras pessoas daquela experiência, porque é isso que Deus faz. Deus nos cura, Deus nos liberta, Deus nos transforma. Mas é interessante que parece que Moisés não perdeu esse pedaço da vida dele. Ele está dizendo assim: olha, Senhor, eu uso muleta, eu não posso me locomover com velocidade. Eu nunca vi a Eliana deixar de fazer coisa alguma no serviço do Senhor porque ela usa muleta. Glória a Deus, aleluia. Mas eu já vi ela boa, com as 2 pernas, querendo sair fora muitas vezes. Mas depois que se entregou totalmente ao Senhor, através dessa experiência incrível, isso acabou, o coração dela foi curado. Eliana, precisamos fazer isso. É quando que nós vamos? Olha, vamos nos mudar. O Senhor falou como você falou, então vamos embora. É alguma coisa que precisa ser tirada. Parece que aquela área da nossa vida que foi atacada por aquela palavra maldita, precisa ser removida. É como se precisássemos chegar naquela área que está necrosada da nossa existência e que uma mão poderosa fosse lá e arrancasse aquilo, e nós podemos até gritar, dizer: ai, doeu, Senhor, chorar de dor, mas quando aquilo for tirado de nós, os nossos olhos se abrem, o nosso corpo se enche de força, a nossa fé se fortalece e nós vamos dizer: vamos lá, Senhor, estou pronto para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, são áreas da nossa vida que precisam ser libertas. Verso 31 do mesmo capítulo 4 diz que, depois desse processo de Moisés, depois que ele foi exprimido, diz assim o capítulo 4, verso 31, o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, se inclinaram e adoraram. Verso 29, para compreendermos melhor. Então Moisés e Arão reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e fez os sinais diante do povo.
E o povo, verso 31, creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, se inclinaram e adoraram. Aí eu acho que Moisés falou, agora vai. O povo entendeu, o povo viu os sinais, mas principalmente, irmãos, antes que o povo cresce, Moisés precisou crer. O Senhor tratou esse Moisés com seu coração fragilizado. À medida que Moisés colocava as suas deficiências, as suas preocupações, as suas limitações diante do Senhor, o Senhor dava uma resposta positiva. Eu vou te ajudar, eu vou te capacitar, eu estarei com você. O que é isso que você tem na mão aí? Ah, é um pedaço de pau, joga no chão. E aquilo virou uma serpente. A Bíblia diz que Moisés começou a correr e falou, pegue pela cauda. Ele pega pela cauda aquela serpente, ela se transforma num bordão novamente. Ele fala, peraí, tem alguma coisa importante acontecendo aqui. Deus de milagres está me visitando. O Deus de milagres está curando o meu coração, está tratando alguma coisa no meu coração. E parece que nesse momento, meus irmãos, que ele coloca a mão depois assim por dentro do peito, e quando ele tira a mão está leprosa. Ele toma aquele susto e fala, coloca a mão de novo. O Senhor diz, e ele coloca a mão, e quando ele tira, a mão dele fica boa novamente. Parece que através desses dois sinais, Deus curou o coração de Moisés, e ele falou, sim, Senhor, vamos fazer aquilo que o Senhor disse que vai fazer através da minha vida. Eu lamento, meu Senhor, que eu gostaria que isso acontecesse quando eu tinha 40 anos. Eu estou com 80 agora, mas vamos lá, só o Senhor é Deus. E como eu disse hoje pela manhã, quero repetir hoje à noite, você não tem 40 anos da sua vida para perder. E desculpe, esse banco de horas não existe, melhor dizendo. Você não tem esse crédito. Alguém tem 40 anos para perder? Até quem tem 40 anos está dizendo assim, não, eu quero viver intensamente. Eu tenho utilizado uma estratégia para a nossa vida, para a vida da minha família, e a comissão de sucessão pastoral da igreja vai se lembrar do que eu vou dizer agora. Eu dividi a minha vida em 3 partes. Os primeiros 25 anos eu acho que eu consigo fazer bem as coisas até com uns 75 anos. Digam amém, pelo menos. Ô irmão, se você não acreditar, vai dar ruim para nós aqui, né? Então eu acredito, até 75, eu não vou ser assim o seu Aloísio, mas eu vou chegar perto. Acho que com 75 anos eu consigo fazer bem o meu papel. Então eu dividi minha vida em 3 partes. Os primeiros 25 anos foi a minha formação. Eu fui consagrado como pastor aos 25 anos de idade. Eu era muito jovem. Pai de 2 filhos, casado, feliz no meu casamento. Estávamos completando 4 anos de casado, com 2 filhos, começando a vida ministerial. Sabia de nada. Com todo o gás, com todo o vigor, mas sabia muito pouco sobre as coisas desta vida. Fui para o ministério, tivemos muitas dificuldades, muitas lutas, muitas vitórias, muita graça de Deus. E rapidinho, completei 50 anos. Ano retrasado. Estava lá na IBAN. Eu falei assim, como passou rápido esses 25? E eu só tenho mais 25 anos de vida. Eu não tenho mais tempo a aprender. Eu me lembra a Vanusa disso? Eu falei, olha, se Deus estiver me trazendo aqui para a PIB de Valença, serão os melhores 25 anos da minha vida. Eu vou fazer tudo o que eu puder, todo o meu potencial vai ser desenvolvido dentro da PIB de Valença. E eu louvo a Deus se essa for a vontade de Deus. Lembra disso? Os últimos 25 anos juntou a experiência, alguns erros, porque fracasso nos ensina, derrota é importante, são importantes as derrotas. Os fracassos nos capacitam para alcançar a vitória. É uma bênção fracassar muitas vezes, porque nós valorizamos a vitória, nós entendemos muito mais do que a vitória pode nos ensinar. Somos gratos a Deus. E Moisés está nesse momento da vida dele. Então eu gostaria de estimular você a pensar assim. Se você vai viver 100 anos, divide em 3. Se você vai viver 70, 80 anos, divide em 3. E perceba em qual desses momentos da sua vida está. Se você estiver no último, corra. Busque acertar-se. Posso usar uma palavra que a minha avó usava muito? Olha, deixa de bestagem, viu?
Deixa de bestagem para os adolescentes, quer dizer, deixa de mimimi. É uma tradução moderna para o itabunês da minha sogra, da minha avó, que diz, menino, deixa de bestagem, vá, levante, enxuga essa lágrima, engole o choro e anda. E a gente fazia aquilo e ninguém morreu porque ela disse isso, ninguém perdeu um braço. Na verdade, não é que ela tinha razão, que não era tão grave quanto parecia, a gente achava que ia morrer. Deixa de bestagem. Eu me lembro claramente de Dona Silvia chegando para mim, eu convivi muito pouco com a minha avó, mas vocês já perceberam que as frases dela estão aqui no meu consciente. E eu me lembro da sabedoria de uma mulher que foi mãe com 14 anos, que teve 12 filhos, viveu até os 80 anos com poucas letras, mas com muita sabedoria. Então, se você está no terceiro terço da sua vida, corra. Porque chegou a hora de Deus fazer coisas que Ele nunca fez. De revelar situações que você nunca experimentou. Coisas incríveis vão acontecer para a glória do Deus Todo-Poderoso. E Moisés está aqui. Então ele foi curado nesse meio, entre os seus 40 e 80 anos. Houve um tratamento de Deus para que ele pudesse se levantar e ser o homem que ele foi. Aqui no capítulo 5, você deve estar acompanhando comigo, verso 22 e 23, dizem o seguinte: então Moisés, voltando-se para o Senhor, ele disse assim, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Ele falou, Senhor, está dando tudo errado. Quanto mais eu falo com o Faraó, que eu vou naquela expectativa, eu vou falar com o Faraó. Eu não sei se você já teve essa experiência. Olha, eu sou capacitado, eu me preparei para isso, eu vou chegar lá e vou arrebentar. E aí os irmãos falando, sim, vai mesmo, Deus vai abençoar. E você vai, e vai com a cara e a coragem. Toma uma invertida no meio da fuça, não é? Porque foi mais ou menos o que aconteceu com Moisés, me perdoe as palavras simples. Ele vai com toda aquela expectativa, não, agora vai acontecer milagre, eu vou fazer 2 milagres na presença de Faraó, e Faraó vai deixar o povo sair. No entanto, Deus havia dito a Moisés, Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, e eu vou glorificar o meu nome na vida dos egípcios. Eu vou derrotar todos os deuses do Egito. Eu vou mostrar a minha glória sobre o povo do Egito. Então ele vai, e o povo começa a reclamar, Moisés, para de falar com o Faraó, porque você falou com o Faraó, ele deixou de nos dar as palhas para os tijolos. Nós estamos apanhando mais agora do que apanhávamos antes. Os feitores estão nos castigando. Moisés para. Aí ele vai conversar com Deus, verso 22. Então Moisés volta-se ao Senhor e disse, Senhor, por que afligiste este povo? Por que o Senhor me enviou? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu não fizeste nada para livrá-lo. Capítulo 6, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Calma, Moisés, calma, vai dar tudo certo. Não é porque a coisa não está indo bem aos teus olhos, não é porque você não foi bem sucedido no seu primeiro empreendimento. Eu me lembro que quando eu cheguei para ser pastor, nós tínhamos nos preparado, nós estávamos mudando de igreja, era uma igreja muito grande, uma igreja que tinha mais de 5.000 membros, e nós estávamos começando a entrar na liderança da igreja, e eu fui convidado pelo pastor presidente da igreja para uma conversa, e eu fui todo animado. Falei, vou chegar lá, vou falar da minha experiência, olha só, 25 anos, coitado, não sabe de nada. E eu fui conversar com esse pastor, aí primeira coisa, não foi o pastor presidente, foi o vice. Com todo respeito ao irmão Carlos, né? Ao irmão Jarildo, ao irmão Fernando, que são os vice-presidentes aqui da igreja. Aí quando fala que é o vice, o pessoal fala assim, eu falei, puxa, o pastor não veio me receber, e eu fui atendido pelo vice-presidente da igreja. Ele falou, e aí Silvio, tudo bem e tal?
Eu comecei a falar, olha, sou diácono, fui diácono na Igreja Batista, fui vice-presidente da Igreja Batista do Planalto Paulista, trabalhamos com casais, trabalhamos com os adolescentes, trabalhamos com jovens, nós fazemos encontros de casais, minha esposa é pianista, uma tecladista, de mão cheia, formada em música, ela fez seminário, fez aconselhamento bíblico, ela é formada, nós somos um casal preparado. Eu imaginava que ele dizia assim, certo, venha trabalhar comigo, vou colocar você numa liderança de um departamento da igreja. Você sabe o que esse pastor disse para mim? Ele falou assim, que bom, sejam bem-vindos, se coloca nas brechas. A palavra desse pastor foi essa, se coloca nas brechas. Eu falei, eu sou algum reboco? Virei durepox agora? Se coloca nas brechas. Eu me lembro que eu saí daquele escritório derrotado. E eu me lembro que a Eliana, e aí como é que foi? Os amigos da igreja, e aí como é que foi? Foi um fracasso, foi um fiasco. Eu achei que ele ia ter uma revelação da parte de Deus. Que ele falou, se coloca nas brechas. Ou seja, eu saí de lá sem resposta. Eu não sabia o que fazer numa igreja de quase 5.000 pessoas. Eu falei, tá bom. Vou me colocar nas brechas, então o Senhor me chamou, tenho certeza que Deus me chamou para o ministério, vou continuar. Alguns anos depois, eu fui consagrado como pastor, eu fui o pastor mais jovem dessa igreja. Eu fui o primeiro missionário, nós fomos os primeiros missionários dessa igreja. Nosso trabalho na igreja foi tão apreciado por essa igreja que eles nos enviaram para o Rio de Janeiro, para plantar igrejas no Rio de Janeiro, e lembrando, com 25, 26 anos de idade. Então, às vezes, a gente precisa tomar um cascudo, um puxão de orelha, porque a gente se acha. Nosso nariz vai muito empinado. E a gente percebe Moisés aqui, já com seu coração restaurado, só que as coisas não estão fluindo, as coisas não estão dando certo. E ele começa a ficar apreensivo. Versículo 12 do capítulo 6 diz assim, Moisés, porém, respondeu ao Senhor, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó e não sei falar bem? Olha, de novo esse negócio. Ele já tinha feito milagres, ele já tinha passado por experiências profundas com Deus, mas ele continua dizendo assim, eu não sei falar bem, o povo não está me ouvindo, o Faraó está endurecendo o castigo, Senhor, eu não sei falar bem. Verso de número 30, a gente vai perceber aí do capítulo 6, que diz assim, porém Moisés respondeu na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Ele ainda ficou frustrado com o seu insucesso, porque a gente acha que as coisas devem acontecer no nosso tempo, e o que mais? Do nosso jeito. No nosso tempo, e do nosso jeito. Isso nos prejudica demais. O Senhor é que vai à frente. O Senhor sabe como as coisas vão acontecer e em que momento as coisas vão acontecer. Você vai perceber que a partir do versículo 7, do capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, nós vamos perceber Moisés paciente, porque os sinais acontecem, Faraó diz que vai liberar, e na hora que vai liberar, recua, diz não, não vai. E vocês aí ouviram a semana passada as 4 propostas de Faraó. Adorem a Deus aqui, adorem a Deus ali perto, deixem as crianças e as mulheres, vai só os homens, ou deixem os recursos. E todas essas propostas foram muito bem recusadas por Moisés, porque Moisés já sabia que Deus ia libertar na hora e do jeito que ele quisesse. Isso precisa trazer esperança e cura para o nosso coração, porque esses aparentes insucessos, na verdade, são etapas. Deus está se movendo. Deus não está com o seu braço encolhido. Na reunião do Minad da terça-feira, alguns adolescentes perguntaram, pastor, como que eu conheço a vontade de Deus? Deus responde todas as orações? Eu respondi para eles, sim, Deus responde todas as orações, mas conhecer a vontade de Deus não é uma coisa muito fácil. Mas nós podemos utilizar alguns filtros para entender como se manifesta a vontade de Deus. Quais são que filtros são esses? Nós vamos conversar um dia desse sobre isso, conhecendo a vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus ela está em perfeito alinhamento com a sua palavra. A vontade de Deus está em perfeito alinhamento com as suas promessas.
Então Deus, Ele tem alguns mecanismos que Ele revela na sua palavra para nós conhecermos a sua vontade. É que às vezes, quando a gente conhece, a gente não aceita, a gente não quer daquele jeito e a gente queria que fosse feita de uma outra forma. No entanto, nós percebemos aqui Deus tendo toda a paciência com Moisés, e Moisés está avançando, o seu coração está sendo curado, está sendo transformado. Capítulo 14, nós já estamos chegando ao final, capítulo 14 de Êxodo, versos de número 11 a 14, diz assim, leia comigo por favor esse texto. Disseram a Moisés, aqui o povo já tinha sido liberto do Egito, eles foram libertados, aconteceu a Páscoa, você conhece bem, por isso que eu estou pulando esse texto. Eles estão agora diante do Mar Vermelho, Deus fez todos aqueles prodígios, Deus tira mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças da terra do Egito, eles estão saindo, só que agora eles deram de frente com o mar. Eles estão ali no Golfo de Suez, numa ramificação do Mar Vermelho, para eles atravessarem, para chegar na Península Arábica, eles vão ter que passar pelo meio da água. E olha só o que o povo diz, lembra que eu disse a vocês que o povo creu quando viu aqueles sinais? Mas aqui no capítulo 14, verso 11, diz assim, disseram a Moisés, será que por não haver sepultura no Egito, que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você lá no Egito? Deixa-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, porque teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer neste deserto. Irmãos queridos, depois de todos aqueles sinais, 10 pragas, todos os primogênitos na terra do Egito foram mortos. E nós precisamos nos lembrar que além da Páscoa, foi instituído no capítulo 14 a consagração de todo o primeiro filho da família do judeu, todo o primeiro homem, todo o primeiro animal que nascesse das crias era consagrado ao Senhor. Isso nunca tinha acontecido antes. O Senhor estava preparando para si um povo, um reino de sacerdócios, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus estava revelando a sua grandeza àqueles homens, e agora eles estão diante do mar, estão dizendo assim, sabe por que você nos trouxe aqui? Para nos matar. No entanto, nós já percebemos um Moisés transformado e curado no seu coração. Verso de número 13 diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, preste atenção no que ele vai responder ao povo, não tenham o quê? Medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos, aleluia. Aconteceu alguma coisa com Moisés, ele está confiante. Ele foi perdoado das suas queixas, ele foi transformado. E ele estava pronto agora para ser um homem, onde Deuteronômio diz, nunca houve um profeta como Moisés, com o qual Deus falasse face a face. Nunca houve um homem que fosse usado em tantos sinais e prodígios como Moisés. Nunca houve um homem com tanto poder, que fez tantos sinais no meio do seu povo como Moisés. Quase isso não acontecia. Porque às vezes as palavras malditas, as expectativas frustradas, nos levam a pensar na possibilidade de que Deus não é poderoso para fazer o que Ele prometeu que vai fazer. E aqui Moisés está dizendo assim, fiquem, olha, primeira coisa, lembra que Moisés teve medo e fugiu? O que ele responde para o povo? Não tenham medo. Lembra que Moisés estava agoniado aqui há algum tempo atrás, falando assim, Senhor, eu estou falando e só está piorando a situação. Ele está dizendo assim, fiquem calmos.
o Senhor vai manifestar a sua graça, o Senhor vai manifestar o seu poder. Esses egípcios que vocês estão vendo vir atrás de nós, vocês nunca mais vão ver. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos líderes incríveis nós temos aqui. Quantas pessoas cheias da graça de Deus, pessoas que Deus quer usar, pessoas que Deus quer manifestar o seu poder. Talvez você pense assim, na minha família, santo de casa não faz milagre. Eu quero dizer para você que isso não está na Bíblia. Santo de casa não faz... Algumas pessoas chegam assim, pastor, como está escrito na Bíblia, né? Santo de casa não faz milagre. Na Bíblia? Não, na Bíblia não. Mas na Bíblia diz que um profeta não tem honra na sua própria casa. E foi Jesus que disse isso, é verdade. Mas quem disse que nós queremos honra? Nós só queremos que os nossos familiares sejam curados, sejam libertos, sejam salvos. Deus usa pessoas. E às vezes são as questões do coração, ofensas, decepções, tristezas, que nos fazem desistir da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. O Senhor manifestou grandes coisas através da vida deste homem. Existem muitos textos, existem muitas passagens bíblicas, mas eu quero mais uma vez encerrar dizendo que nunca houve um profeta como Moisés, com quem Deus falasse face a face. Nunca houve um homem que Deus usou com tantos sinais, prodígios e maravilhas sobre a terra do Egito como usou Moisés. Nunca houve alguém com tanto poder que manifestou esse poder para o povo de Israel, como foi Moisés. Então tem coisas que Deus vai fazer através de você, que não podem ser frustradas. Existe perdão, existe a graça de Deus. Quando nós chegamos diante do Senhor, e isso nós vamos perceber na história de Moisés, que quando nós chegamos diante da cruz, quando nós chegamos diante de Jesus, nós precisamos deixar ali essas coisas, as nossas decepções, essas palavras mal ditas, essas palavras que nos entristeceram e nos fizeram desistir de coisas preciosas que Deus havia nos dado, desistir de ministério, desistir de trabalhos, de coisas que fazíamos com tanta alegria. Você perdeu a alegria de fazer alguma coisa que era tão importante para você, porque alguém fez uma crítica, porque alguém foi e falou uma coisa que não era verdade, era uma mentira. Sabe quem é o pai da mentira, né? Então talvez esta seja uma noite para nós chegarmos na presença do Senhor e dizer assim, sim Senhor, limpa meu coração, trata essas questões nas minhas emoções, restaura a minha vida, mas faz aquilo que o Senhor disse que faria, glorifica o teu nome através da minha vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos orar essa canção, preste atenção, e logo em seguida nós vamos orar juntos. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão, misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim.
confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar, deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Vamos nos colocar em pé. Louvamos a Deus porque Ele não desiste de nós. Louvamos a Deus porque a Sua palavra nos alcança, nos restaura, nos cura, nos transforma. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que nunca desiste, um Deus que é poderoso para nos transformar. Não importa muito o cenário, importa como está o nosso coração. Você tem 40 anos da sua vida para perder? Tem? Gostaria de perder os próximos 40 anos fugindo, com medo, escondido dentro de uma caverna? Com certeza não. Então levante uma das suas mãos agora, ore comigo, diga assim: sim, Senhor, eu quero experimentar a cura, a transformação do meu coração, para que nada me impeça de servir ao Senhor de acordo com a Tua vontade. Transforma, Senhor, restaura, renova a minha alegria, a paixão por Te servir, por ser instrumento nas Tuas mãos. Perdoa, Senhor, trata o meu coração segundo as Tuas promessas. Eu quero viver plenamente a Tua vontade boa, perfeita e agradável em minha vida, em nome de Jesus. Me permita orar por você agora. Quero nesse momento apresentar a Teu povo, Senhor, homens e mulheres, líderes, pessoas especiais que o Senhor preparou para manifestar toda a Sua glória, todo o Seu poder. É óbvio que a honra não foi de Moisés, a glória não foi de Moisés, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Mas que alegria chegar aos seus 120 anos, 120 anos, morrer e dizer: fiz tudo aquilo que Deus disse que eu faria. Nos dá esse privilégio, Senhor, que a gente possa ir para o cemitério vazio, sem nada, tudo foi feito para a glória do Teu santo nome, que ficaria apenas o nosso corpo, mas as ideias, os projetos, os planos, os dons espirituais que foram usados, os talentos, as habilidades, usa tudo isso para a glória do Teu nome, Senhor, para alcançar as famílias, para alcançar pessoas para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nós Te agradecemos pela forma especial como o Senhor se revela através da Sua palavra. Obrigado pelo personagem Moisés, obrigado por este homem de carne e osso como nós, que foi tão usado pelo Senhor. Que assim seja com cada um dos Teus servos e das Tuas servas, que essas palavras que adoeceram sejam esquecidas, sejam tratadas, que aquelas coisas que entristeceram o coração dos Teus servos sejam curadas, porque existe algo novo do Senhor para acontecer. Nós não ficaremos no Egito, aleluia. O Egito não é o nosso lugar. Nós queremos estar na terra da promessa, queremos ser o Seu povo. Nós não seremos escravos, somos livres em Cristo Jesus. Quero abençoar o Teu povo nesse sentido, que a Tua graça, que o Teu amor, que o Teu poder se manifeste no meio do Teu povo de forma sobrenatural, para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus, amém. Podemos aplaudir ao nosso Deus por isso? O Deus que não desiste, o Deus que tudo pode.
Aleluia. Que incrível, que incrível. Eu espero que você tenha ficado um pouco mais apaixonado por Moisés, porque às vezes servir as pessoas não é uma tarefa fácil. Às vezes somos mal interpretados. E Moisés teve que lidar com aquele povo por 40 anos. Seguro, sabendo que ele estava cumprindo o seu papel, sabendo que Deus ia fazer coisas grandes e incríveis no meio daquela geração, que aquela geração não herdaria, eles não colocariam os pés na terra da promessa, mas Moisés cumpriu direitinho, para a glória de Deus, o propósito para o qual Deus o chamou. Que seja assim com você, que você vença, suas emoções sejam preservadas e guardadas pelo nosso Senhor. Deus abençoe, vão na paz. Se confesso meus pecados, sou por Deus